E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. E hoje adivinha onde é que eu tô, pessoal? Adivinha onde foi feito esse vídeo? Hoje é um dia muito especial pro canal e pro nosso aquário, pra nossa montagem de aquário amazônico. Hoje eu tô na EL Aquarismo, acho que é a melhor loja aqui de João Pessoa. E eu resolvi fazer essa filmagem desde o começo porque hoje é o dia da gente finalmente colocar os acarás disco no aquário. Finalmente, pessoal. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar se gostaram do vídeo, se tem algum comentário, alguma coisa que vocês talvez saibam, ou talvez tenham notado, ou o aquário de vocês, sobre os discos de vocês. O que vocês quiserem comentar, alguma dúvida, e compartilhem nas redes sociais de vocês, quando for pertinente, né? Quando o assunto for relativo ao assunto do vídeo. Continuando com o vídeo, pessoal. Esse é o primeiro disco que eu já pedi ali, ó, o amarelinho. E muito feliz nesse dia, pessoal. Finalmente, depois de... Pô, o aquário foi montado primeiramente ali em agosto, né? E ficou ciclando e tal. E o aquário foi realmente ter peixes. Já era setembro, ficou quase um mês ciclando. Ele teve ampulárias, depois teve coridoras, depois ele teve neons, depois ele teve até mocinha, teve até as mocinhas. Então, e o objetivo principal, inicial, era realmente ter os acaradiscos. Então é um momento muito especial porque realmente foi levado à risca a máxima de que no aquarismo é necessário ter paciência, né? Que se esses eram aí os principais, os mais esperados do aquário, e, e só depois de 7 meses que eles apareceram, 7, 8 meses, então tá aprovada a paciência, né? Aquarismo realmente é sereno aqui. E é isso aí, pessoal. Resolvi pegar alguns peixinhos hoje aí. Peguei aí. Nesse dia eu peguei um panda red map. Peguei um panda yellow pigeon. E peguei um blue snake skin. Esses foram os peixes que eu resolvi pegar. Contrariando aquela máxima de que o ideal seriam 8, 12 espécimes de acaradisco por aquário. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ideal é que o aquário seja equilibrado nos seus parâmetros, equilibrado na vibe da fauna, né? Se é uma fauna calma, se é uma fauna agitada, se é uma fauna agressiva, né? E tem um equilíbrio, né? Se for uma fauna um pouquinho agitada, mas não agressiva, então que os mais agitados sejam pelo menos menores do que os outros que são mais calmos, que aí esses outros não vão se sentir perturbados, entendem? Eu entendo mais nesse tipo de coisa. Eu não gosto muito de, no mínimo tanto, uma TPA por semana, uma troca de 50% por mês, no mínimo X centímetros por litro, no mínimo não sei o que por não sei o que. Eu não gosto dessas coisas, tá, pessoal? Realmente eu sou adepto mais de uma coisa mais holística, assim, uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais caso a caso, analisando a situação. E por isso que eu resolvi. Não é quebra de paradigma, não, viu? Eu resolvi fazer o que eu já fazia. O que eu já fazia há um pouco mais de 10 anos aí, quando eu criava cada disco. E só um pouquinho, vou mostrar o áudio original pra vocês agora. Aí, hoje viemos buscar os novos integrantes do aquário do ano. Nosso presente de aniversário para ele vai ser um desses três aqui, não sei qual que vai ser. Tudo mesmo preço. Escolheu o nome. Presente que saiu daqui, ó. Vai ficar que nem Só isso aí, e Aragonita, um quilinho. Essa ali era a minha irmã, pessoal, era a Tati. E ela tava falando aí que um dos peixinhos foi o presente de aniversário. Ela tava me prometendo já um peixinho, um acaradisco, desde a montagem do aquário, né?
desde o início, mas nunca que eu colocava esse peixe, afinal é um peixe que requer maior atenção no aquarismo, né, no aquário de água doce, dessa minha montagem amazônica, então demorou bastante. Ela me cobrando, quando vamos colocar uma cara disso, que aí, quando é que eu vou ir lá na loja te dar o presente? E eu doido pra dizer, agora, já. Mas não podia, tinha que ter responsabilidade com o bichinho, né? Tem que ter responsabilidade com o animal. A gente pode muito bem cometer erros, isso acontece até com nós mesmos, né? Com a nossa saúde, às vezes e tal. Mas a gente tem que sempre primar pelo melhor possível. E primar pelo que a gente tem de conhecimento e buscar mais conhecimento. Se eu tinha esse conhecimento, que o interessante era aguardar, então eu aguardei. Então eu tive que brigar com essa minha vontade, né? Desesperada de colocar a cara disco. Não. Realmente coloquei uma espécie por vez, ciclei aquário primeiro lá atrás e tal. Aí também, ó, doido pra colocar no aquário principal, não vou colocar ainda. Vou quarentenar eles um pouquinho, colocar sanital pra eles se sentirem à vontade. Sanital é um produto muito legal, viu, pessoal? Produto bem bacana mesmo pra quem vai colocar, principalmente a peixes amazônicos, né? Acarás, neons e tal. Ele deixa a água com um pouco de tanino, ele deixa a água com os sais, não sal de cozinha, tá? Com os sais que esse tipo de peixe gosta. E também tem aloe vera. Essa combinação toda, também tem ketapang, que é da Índia, né? Mas aqui no Brasil é folha de amendoeira mesmo, né? E toda essa combinação faz com que o animal fique menos estressado. Também tem um efeito leve antifúngico. É interessante de ser utilizado na quarentena, principalmente para peixes amazônicos, tá, pessoal? Principalmente. Tanto é que são esses peixes que constam no rótulo do produto. Aí, ó, brincando um pouquinho com os bichinhos, né? Brincando com os animaizinhos um pouco ali, doido para colocar eles, mas realmente foi uma aclimatação pro gotejamento aí que durou 1 hora. Eu acelerei e cortei o vídeo para vocês, obviamente, né? Não vou deixar o vídeo tão longo, mas essa aclimatação por gotejamento que eu fiz aí, para equilibrar a água que veio do saquinho deles, estavam todos no mesmo aquário, né? Por isso eu coloquei a água do saquinho todos juntos, para equilibrar os parâmetros do aquário quarentena com o que veio no saquinho na loja lá. Aí depois dessa aclimatação por gotejamento, que nada mais é do que a gente dobrar a água que veio com o animal. Vocês entendem? No mínimo dobrar. Se puder colocar um pouco mais, se tiver paciência, beleza. E aí, quanto mais for gotejado, quanto mais lento, quanto mais for gotículas mesmo, melhor. Aí o animal vai ter mais tempo para se adaptar a essa água. E aí ele não sente choque osmótico, não sente choque de temperatura, não sente choque de nada. Eventualmente ele vai se acostumar naquele tempo da aclimatação para o gotejamento, e quando vocês colocarem no aquário, no caso aí foi o quarentena, ele não vai sentir nada, ó, estão hiper tranquilos, ó. Hiper, mega tranquilos. Eles não estão acelerados assim não, viu, pessoal? Para que o vídeo não ficasse muito longo, ó. Pra vocês terem uma ideia, essa combinação, essas são as ovas de tobico, viu? Eu resolvi comprar ovas de tobico, bastante nutritivo e saudável para eles, para essa quarentena. E eu também dou essas ovas de tobico para quando os animais estão doentes também. Quando estão em tratamento, tanto no aquário principal quanto no quarentena. Eu faço esse agrado para eles aí. E como eu tava falando, tá acelerado porque é esse conjunto de vídeos que vocês estão assistindo hoje aí, nesse episódio especial dos Acarás Disco. Esse conjunto de vídeos somava 1 hora e 40 minutos, pessoal. Eu pensei, não vamos exagerar. Não vamos exagerar, o pessoal não tem tanto tempo pra perder comigo assim. Vamos devagar. Daí eu fiz alguns cortes e acelerei alguns vídeos também. E esse eu acelerei um pouquinho, só pra vocês acompanharem um pouco como é que foi a chegada deles na quarentena, né? Logo a seguir, não saiam do vídeo ainda, viu? Ainda vai ter a colocação deles no aquário principal. Eles vão estar entrando no aquário principal. E aí vocês vão poder ver como é que eles se adaptaram na colocação do aquário principal. Lógico, foi depois da quarentena, né, pessoal? Foi depois dessa quarentena. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui também, para não alongar muito, mas nessa quarentena também eu dei remédio antivermes para eles, né? Fiz a vermifugação. Também coloquei, ao levar eles pro aquário, vocês vão ver a cor do balde, né? Eu também coloquei um parasiticida da Atlantis, que tem azul de metileno, então por isso que vai ficar azul.
no balde de transporte da quarentena para o aquário principal. E aí são eles, ó, tendo contato provavelmente pela primeira vez na vida com ovas de tobico. É um pouco estranho à primeira vista para eles, né? Mas eles comeram. Como eles não estavam acostumados, eles não comeram tudo. Aí, evidentemente que alguns minutos depois de eu notar que eles não comeram e as ovas estavam repousando no chão do aquário, quarentena, eu fui lá e sifonei, né? Fui lá e sifonei. Uma dica para vocês, um equipamentozinho que eu tenho, principalmente para quarentena, no principal até não uso tanto ele, mas para quarentena é muito útil, que é um sifão elétrico. Esse sifão elétrico, ele tem uma redinha, um saquinho assim, sabe? Na saída dele. Poderiam colocar a mangueira na saída para facilitar de sifonar a elétrica. Eu realmente prefiro o sifão à moda antiga ali e tal, né? Mas esse elétrico eu uso na quarentena principalmente, porque aí quando eu noto que tem essas sujeiras no fundo do aquário, isso é quase todo dia, ao invés de precisar trocar a água inteira do aquário, afinal é só uma quarentena, não é um hospital, né? Se os parâmetros estiverem ok, eu não vou trocar água todo dia, eu troco ali 3 em 3 dias, mais ou menos 4 em 4 dias na quarentena. Mas para não deixar o chão do aquário, o assoalho do aquário sujo, eu vou lá uma vez por dia, pelo menos no fim do dia, geralmente, às vezes 2 vezes no começo do dia e no fim do dia, e sifono com esse sifão elétrico. Ele limpa, ele aspira o fundo, mas ao invés de jogar a água para fora, ele passa nesse filtrinho, nesse saquinho e volta a água pro mesmo aquário. E aí eu consigo manter limpo sem precisar fazer troca. Legal, né? Dê uma pesquisada na internet aí. Sifão elétrico aquário. Bem legal. Mas peguem esse aí, não sei se todos têm. Mas certifiquem-se de que tem esse saquinho aí, esse filtrinho, para fazer esse processo que eu falei para vocês, que vai ser bem útil. Nas minhas quarentenas e até hospital, também é muito útil esse sifão elétrico. Não é muito caro, não é. Eu acredito que vale a pena pela comodidade e até pela segurança de não precisar ficar trocando água toda hora, tem que equilibrar parâmetros e tal, né? Às vezes o parâmetro do quarentena não está exatamente igual ao do aquário principal e as pessoas às vezes não têm nem água de descanso para o principal. Imagina para o principal e para o quarentena, é muita coisa. É muita coisa. Eu pelo menos acho que a gente puder fazer para facilitar e tornar um pouco menos trabalhoso o nosso hobby, que já é bastante trabalhoso, sempre tem muito trabalho. O que a gente puder fazer para aliviar isso, eu acho válido, pessoal. Eu acho bem bacana. Eu tento sempre trazer novidade no canal de coisas que eu uso mesmo, viu? Não é propaganda de nada, não. Nunca ganhei um centavo no canal aqui. Não é esse o objetivo. O objetivo realmente é compartilhar as minhas experiências, compartilhar meus erros, meus acertos, minhas descobertas de coisas que deram certo, de coisas que deram errado. Compartilhar tudo com vocês, assim, as abertas mesmo, sabe? As claras, sem muita máscara, sem muito querer ser o dono da verdade, sem fazer propaganda também. Realmente compartilhar de aquarista para aquarista, né? De pessoa que gosta de peixe para outras pessoas que gostam de peixe, que gostam de animais, que gostam de natureza e que quer cuidar dos seus bichinhos da melhor forma possível, fazendo com que eles atinjam o máximo possível da expectativa de vida deles, né? E que eles, durante esse tempo, que eles vivam felizes, né? Que eles vivam felizes na nossa companhia, no nosso aquário, nesse mundinho controlado que a gente criou para eles, para poder curtir eles e eles curtir esse mundinho. E eventualmente eles curtem a gente também, né? Quem tem a caradisco ou quem teve sabe que é um tipo de peixe que interage muito, que observa, que acompanha a gente. E alguns poderiam dizer, ele quer comida. Ok. O cachorro também quer. O gato também quer. Vocês entendem? É normal do animal isso. Óbvio que ele quer comida, mas pra mim, eu tenho a sensação de que eu tenho uma interação muito boa com o caradisco, que realmente ele, ele pensa, ele tem alguma coisa de afeto, de ter superado o medo com o dono. Eles estranham pessoas diferentes quando vêm visitar a gente. Eu acho muito bacana criar esse peixe aí, por isso que finalmente, depois aí de mais de 10 anos, voltando a ter contato com esse peixe maravilhoso, esse peixe incrível, que é o acaradisco. Aí rapidamente eu quis mostrar pra vocês uma técnica que eu utilizei. Foi por um dia só, viu, pessoal? Que foi isolando aí esse
esse acaradisco e esse o Panda Red Map, né? Acredito que é o Panda Red Map. E eu isolei ele dos outros porque ele tava batendo em todo mundo, tava descendo a porrada em todo mundo aí. Realmente a quarentena é muito pequena, esse foi um erro que eu cometi. A cara disco, né? Esse tamanhinho de quarentena, o ideal é um só. Um só seria o suficiente, mais de um, corre o risco deles ficarem se batendo porque não tem obstáculo, não tem nada que distraia. E eles vão ficar trabalhando por combatendo, né? E disputando a hierarquia dos espaços, e o espaço é muito pequeno. E aí aqueles mais fracos vão acabar apanhando até serem desestimulados de comer e eventualmente ficando doente, eventualmente morrendo. Foi um erro que eu cometi. Tive que abreviar um pouco a quarentena, inclusive, por causa desse erro, porque um deles estava comendo pouco e tal, e eu estava um pouco preocupado. Até porque teve um outro erro que eu cometi. Aí eu tô fazendo a aclimatação pro gotejamento, tá, pessoal? Já pra levar eles pro aquário principal, tá ok? E tá azul por causa daquilo que eu falei pra vocês. A aguinha ali, ó, do balde, por causa do azul de metileno que contém no parasiticida da Atlantis. Eu uso essa técnica como transporte assim final. Quando eu vou levar eles para o aquário principal e vou fazer a aclimatação para o gotejamento, eu trato só esse balde aí com parasiticida da Atlantis. Faço isso daí. E é isso aí, pessoal. Finalmente. Fiquei até perdi o fio da meada aqui. Finalmente, os acaradiscos indo pro aquário principal. Com todo cuidadinho, esqueci até que eu pegava eles na mão e peguei eles com a redinha mesmo. Tava até nervoso nesse dia aí. Finalmente foram pro aquário principal. Tava dizendo pra vocês que eu tinha cometido um erro. Cometi um erro que eu achei um erro um pouco grave. Que tem alguns mitos que eu não sigo, mas tem um que não é mito, que é uma regra mesmo. Pra mim é uma regra, eu tinha esquecido na empolgação e... O ideal é não misturar, e isso não é só com a cara disco não, tá? Quando vocês forem comprar novos peixes, e até depois que já tiverem esses peixes, vou pegar novos peixes, tipo, você já tem uma fauna X, neon, sei lá, colisa, tem uma fauna X, e vai pegar mesmo da mesma espécie, evitem de pegar animais de tamanhos muito menores, né? Maiores até ok, menores complicado, porque vai ter disputa de territórios. A Carasa, então, sempre tem disputa de território, disputa por hierarquia. E, obviamente, que aquele que é menorzinho não vai dar conta, né? De combater isso, de se virar e de revidar, ou de aguentar a agressão e continuar se alimentando e tal, e entender o espaço dele na hierarquia. E tá tudo bem, entendeu? E o menorzinho vai ser mais complicado. E eu cometi esse erro, infelizmente, desse menorzinho, pequenininho, amarelinho aí. Esse aí que tá entrando mesmo aí. Muito bonitinho. Esse é o Bruce, tá, pessoal? Apresentando pra vocês aí. Esse Panda Yellowpigeon, pequenininho ali, que foi por último, é o Bruce. O Panda Red Map, que é aquela mais vermelhinha ali, é a Lagerta. E o Blue Snake Skin, a gente não deu nome ainda. Vocês acreditam? Deem sugestões aí, o que vocês acham? Ele parece com quem? Com o quê? Vão acompanhando aí, se vocês tiverem, né, disposição. A seguir eu vou deixar um vídeo um pouco longo agora deles, vou botar uma musiquinha pra vocês até pra ficar mais bacana. E deem sugestões aí pela interação que vocês vão verificar. O que parece? Parece com quem? A gente pensou em algumas coisas aí, mas até agora a gente não bateu o martelo em nada. De qual que seria o nome desse nosso Blue Snake Skin aí. Muito lindão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí, que tenham ficado tão alegres aí quanto eu fiquei. Tô até hoje, fico aí um tempão babando na frente do aquário. Finalmente, uma vontade, praticamente um sonho voltar a criar caradisco, né? Voltar a ter essa espécie fantástica, esse peixe incrível, lindo, uns peixes ornamentais mais desejados e admirados do mundo todo, né, pessoal? E é nosso. As variações não são nossas, né? São feitas no exterior, geralmente Alemanha ou Ásia. Agora também Estados Unidos, mas originalmente é um animal nosso. É um animal brasileiro. É brazuca esse peixinho aí. No DNA ele é brazuca. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, então, ficado tão contentes quanto eu. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais de vocês.
Comentem aí o que acharam do vídeo, se gostaram. E se tiverem sugestão pro nome do Blue Snake Skin aí, estamos aí atentos. Apreciamos ideias. E um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Continue acompanhando o vídeo até o final aí. Eu acho que quem gosta de peixe vai gostar de ver a primeira vez, a primeira entrada dos acarajisco aí, em 3 espécimes só, num aquário plantado, com substrato escuro. Enfim, muita coisa que muita gente fala que é mito, assim, que é tabu, que não pode, não pode, não pode, não pode. Tá aí, ó. Tá aí pra vocês, ao vivo e a cores. No vídeo e a cores. Beleza, pessoal? Curtam aí, até a próxima. Um grande abraço.